Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao aquecimento da Semana Viver Sem Dor. Aqui você aprende os primeiros passos de como é possível viver sem dor e ter uma vida melhor, de maneira segura, rápida e eficiente. Eu sou Roberta Choté, eu sou fisioterapeuta e eu ensino as pessoas a viverem sem dor e ter uma vida melhor. Hoje você vai aprender como parar de tomar remédio de maneira totalmente natural. Esse é um conteúdo exclusivo do aquecimento da Semana Viver Sem Dor. Serão 10 aulas com conteúdo exclusivo. Os primeiros passos para você aprender a viver sem dor e ter uma vida melhor. A Semana Viver Sem Dor é um conteúdo totalmente online, totalmente gratuito, onde eu te explico quais os erros que provavelmente você está cometendo e por isso ainda está sofrendo de dores. Te explico o que realmente funciona para o tratamento das dores crônicas. Te explico o que você precisa fazer aí na sua casa, o que você precisa colocar na sua rotina para verdadeiramente viver sem dor e ter uma vida melhor. Você já está inscrita? Já está inscrito? Ah, se não, não perde mais tempo. Aqui embaixo desse vídeo tem um link. É um evento fechado, eu não vou trazer ele aberto em nenhuma rede social. Para participar, você tem que garantir sua inscrição. Então, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo e faz sua inscrição. É a melhor oportunidade para você aprender a viver sem dor e ter uma vida melhor. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a forma natural de... E na aula de hoje a gente vai falar sobre a forma natural de parar de tomar remédios. Se você quer parar de tomar remédio, esse é o caminho. As pessoas que sofrem de dores crônicas, elas passam por um evento que a gente chama de polifarmácia. Eu não gosto muito desses termos mais técnicos, parece que isso dificulta ainda mais o tratamento das dores crônicas, né? Mas para contextualizar, polifarmácia são duas palavras, tá? Poli é quando se refere a muitos, múltiplos, vários. Farmácia se refere à se refere a remédios. Quando a gente junta os dois, se refere a grande quantidade de remédios. E as pessoas que sofrem de dores crônicas geralmente estão assim. Primeiro, elas começam com um analgésico, até na maneira de automedicação. Tá doendo? Toma um remedinho. Tá doendo? Vai na farmácia, compra um remedinho e toma. E passa tempos nesse mau hábito da automedicação. Com o passar do tempo, as dores não melhoram e eu vou explicar para você por que remédio não trata a dor, remédio só alivia a dor. Com o passar do tempo, quando as dores se tornam insuportáveis, a gente busca a ajuda do médico. E o que o médico faz? Recomenda analgésico, anti-inflamatório, e em casos extremos, injeções, que são infiltrações, e até remédios mais fortes. E isso não trata a dor, isso alivia a dor. Você já percebeu isso? O remédio, ele tem um tempo de atuação. As substâncias químicas que estão lá dentro do remédio, elas têm um prazo de validade. Geralmente, os analgésicos se toma de 4 em 4 horas. Toma o remédio, 4 horas depois você tem que tomar outro. Quando vai chegando ali 3 horas e meia, 3 horas e 40, a dor já volta, né? Os anti-inflamatórios de 6 em 6, até de 8 em 8 horas, dependendo da composição do medicamento. Mas enquanto você está sob o efeito desse medicamento, a dor alivia. Mas trata a causa da dor? Não trata. Enquanto essa dor ela foi amenizada, ela foi aliviada pelo problema da medicação, pela substância química que essa medicação contém, o problema, a causa da dor está ali. A gente tem que tratar a causa da dor para que gradativamente você diminua a quantidade de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório e analgésico. E assim, olha, não é de uma hora para outra que você vai parar de tomar remédios. Os remédios, eles viciam. Você já ouviu isso? E o alívio da dor vicia. As pessoas que sofrem de dores crônicas, tudo que elas querem é não mais sentir dor. Então, o que eu faço para não sentir dor? Remédio. Daqui a 4 horas a dor vai voltar? Não, eu não quero nem saber da dor voltar. Remédio de novo. Então, as pessoas que sofrem de dores, elas estão nesse vício da automedicação. Para não piorar
E aqui tem um grande problema, vou falar grande de novo, grande problema, porque enquanto você fica tomando remédio, a sua sensação é que a dor não piora, mas a causa do problema continua ali. Então hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer para parar de tomar remédios de maneira natural. A primeira coisa que a gente precisa fazer é sair dessa cultura da pílula, né? A gente não quer mais sentir dor. Então, antes da dor chegar, a gente já toma um remédio, né? Eu falo sempre assim, olha, toda amiga que é amiga, ela tem um remedinho na bolsa. Aí você fala assim pra amiga, ai amiga, eu tô com uma dorzinha de cabeça, ela já fala assim, opa, eu tenho um remédio ótimo aqui pra dor de cabeça, e ela já puxa o remédio. Você é a amiga que carrega o remedinho na bolsa? Ou você tem uma amiga assim, todo mundo tem uma amiga que carrega o remedinho na bolsa. A gente evita tanto as dores que antes delas aparecerem, quando elas começam ali fraquinha, a gente já toma um remédio. Eu não sou contra remédio. O remédio, eles têm as funções. Eu não sou contra tomar remédio. O remédio, ele tem função. É necessário tomar remédio quando você está com dor, quando você está inflamada. É necessário você fazer toda a medicação prescrita por um médico. O problema é quando isso se torna comum. O problema é quando a amiga puxa da bolsa e te dá um remédio. Essa cultura da pílula faz com que a gente se afaste da causa do problema. Tá com dor de cabeça? Toma um remédio. A dor vai aliviar. Mas tratou a causa da dor? Não tratou. Se você, por exemplo, tá com uma dor no joelho, tá? Você tá com uma dor no joelho porque tá com artrose de joelho. E aí o joelho tá inchado, tá inflamado. O que você faz? Anti-inflamatório e analgésico. Você tá tomando anti-inflamatório. A função do anti-inflamatório, o próprio nome diz, é diminuir a inflamação. Mas o que está causando essa inflamação? O que está causando essa artrose? Enquanto a gente continuar nessa cultura da pílula, nesse mau hábito de toma um remédio e não trata a causa da dor, as dores se cronificam. Hoje é uma dorzinha. Se você tomar só um remédio e se você não olhar para a causa, amanhã piora. E depois piora. Você tá com dor nas costas? As pessoas que sofrem com dores nas cósticas, clássico é esse caminho aqui. No começo era uma dor chatinha. Depois a dor piorou um pouco e aí começou a tomar remédio, mais remédio, mais remédio. E quando se deu conta, passou 5 anos. E aí quando chega no médico, quando busca a ajuda de um profissional, o profissional fala, você tá com uma dor crônica, você tá com hérnia de disco, você tá com bico de papagaio, tá com artrose. Mas o que você fez nos últimos anos? Então a gente precisa olhar para essa cultura da pílula e evitar o máximo possível. Mais uma vez, não estou falando que eu sou contra remédio. Eu só estou querendo te trazer um alerta que evitar essa cultura da pílula é importante. Mas também aqui, ninguém é super-herói ou super-heroína que vai ficar sofrendo de dor, a dor tá horrorosa, tá insuportável e eu não vou tomar remédio porque a Roberta disse que não é bom. Toma o seu remédio e procura a orientação profissional. O remédio, ele tem tempo para começar, tempo para terminar. Ele tem um tempo de atuação específica. Enquanto você está sob o efeito da medicação, vai tratar a causa da doença. Vamos descobrir o que está provocando essa dor e tratar a causa. Isso é fundamental. E é importante eu trazer esse tema aqui sobre 3 pontos, tá? O primeiro, a gente tem que tratar a causa da dor e não ficar remediando. Porque quanto mais remédio você toma, pior vai ficar a sua dor. Não tô rogando praga não, tá? É o que eu vejo. Enquanto você toma remédio, na hora que o remédio está fazendo efeito, maravilha. Na hora que passa o efeito, o que acontece? A dor volta e volta pior. E aí você toma mais remédio e mais remédio. E aí o segundo ponto, você começa a ter complicações por conta do excesso de remédio. De tanto tomar anti-inflamatório, de tanto tomar analgésico, o estômago começou a doer. Aí a gente precisa tomar um Prazol, não posso falar o nome, a gente precisa tomar um Prazol. Precisa tomar aquele líquido branquinho para diminuir a acidez. E aí o estômago fica pesado, a digestão fica lenta, aí eu preciso tomar outro remédio para melhorar a digestão. E essa combinação de remédio em cima de remédio
Você acha que isso está te dando mais saúde ou que isso está gerando ainda mais doenças? A quantidade de pessoas com doenças hepáticas, ou seja, com doenças no fígado, por conta de toxicidade de remédios, aumenta absurdamente. Então, tratar esse vício do excesso de remédio é fundamental. Como é que eu vou tratar esse vício? Tratando as dores. Se eu trato as dores de maneira adequada, gradativamente, é possível reduzir a quantidade de remédios. E o outro ponto, então falei sobre o remediar e quanto que isso está piorando as suas dores, quanto que isso faz você tomar ainda mais remédios. E aí o segundo ponto são os efeitos colaterais do excesso de medicação que estão te deixando ainda mais doente. E o terceiro ponto que eu quero trazer para você, você está gastando rios de dinheiro com remédio todos os meses. Já parou para fazer a conta da farmácia? É você pegar dinheiro e rasgar. Enquanto você continuar nesse padrão, sua saúde só piora, você continua perdendo dinheiro, nada muda. Chega disso, vamos melhorar essa saúde, vamos melhorar essa vida. Eu quero contar para você aqui um pouco da minha história com o vício da automedicação, tá? Eu também já passei por esse lugar de dores crônicas, né? E por conta própria, eu passei a tomar remédio, eu não queria sentir dor. Então o que eu fazia? Tomava um remedinho, outro remedinho. E o que acontece é que os remédios chegam uma hora que já não fazem mais efeito. Aí a gente faz duas coisas, né? A gente aumenta a dosagem do remédio. Então antes era uma dipirona de 500. A gente aumenta a dosagem do remédio. Passei a tomar de 1 miligrama, né? E diminui a frequência. Antes eu tomava de 6 em 6 horas, passei a tomar de 4 em 4 horas. Eu tinha tantas dores, eu vivia tão mal, que eu já não queria mais sentir essa dor. Então, antes da dor chegar, eu já tomava mais remédios. Eu passei por muito tempo nesse vício de marcar a hora para tomar o remédio. Eu não esperava a dor chegar. Tem algumas pessoas que resistem, né? Não, vou segurar um pouquinho, vou fazer alguma coisa para aliviar. Eu não fazia nada disso. Marcava, eu colocava alarme no celular. A cada 4 horas eu tomava uma Novalgina, um Tandrilax, que é um relaxante muscular super forte. Mas o relaxante muscular, ele me dava uma molezinha e eu tinha que trabalhar. O que eu fazia? Eu tomava um Red Bull, que é um energético, e uma caneca de café em cima. A cada 4 horas eu fazia isso. Enquanto eu fazia isso, como é que estava a saúde do meu corpo? Piorando, porque eu não fazia o tratamento adequado. Enquanto eu não sentia dor, porque estava drogada, estava completamente sob efeito de remédios, eu continuava levando a vida. Eu continuava sem tratar a causa das dores. E passei anos assim. O processo de sair do vício do remédio não foi simples para mim. Eu precisei de bastante tempo. E mesmo depois de anos, eu vou falar, mesmo depois de 1 ano e meio, bem sem sentir dor, eu ainda carregava remédio na bolsa. E eu já sabia me controlar. Não, olha só, tá vindo uma dorzinha? Tudo bem, eu vou parar, vou fazer um movimento. Ah, tá vindo uma dorzinha? Olha, isso pode ter sido, pode estar relacionado com a minha alimentação de ontem. Então hoje deixa eu cuidar melhor da alimentação. Eu aprendi a entender no meu corpo o que piorava e o que aliviava a dor. Mas mesmo assim o remédio estava ali. Eu já não tomava mais. Tô sentindo que a dor tá vindo, vou fazer alguma coisa para melhorar. Mas o remédio estava ali. E todas as vezes que uma amiga chegava para mim e falava assim, ai amiga, eu tô com uma dorzinha, opa, tenho aqui um remédio para você. Olha que curioso isso, eu aprendi a controlar no meu corpo, mas tava ali agarrada com o bicho, o remédio tava na bolsa. E sempre que alguém falava que tava com uma dorzinha, eu já puxava logo um remédio. Então esse sair do remédio, isso vai ser um processo gradativo para você também, tá? E esse excesso de automedicação, isso coloca a gente num lugar muito confortável, porque a dor não passa, mas também não piora, sabe? A dor, ela não me deixa ser super saudável, mas eu tô ali, eu tô convivendo com ela. E quando chega nesse ponto, as pessoas que me buscam ajuda para viver sem dor e ter uma vida melhor, né? Elas sempre me falam assim, ah, Roberta, mas eu já tomo remédio há tanto tempo, não vou conseguir ficar sem remédio. Ou então assim, ó, Roberta, mas o médico falou que para essa doença que eu tenho, eu nunca mais vou parar de tomar remédio.
Você vai continuar tomando remédio se a gente não olhar para a causa da dor. Eu não posso te prometer que você vai zerar completamente o uso dos remédios, mas pelo menos esse excesso de analgésico e de anti-inflamatório, isso você vai diminuir. Isso eu te garanto que sim. Tá? Os remédios controlados para sua doença sem cura, esses talvez a gente não consiga mexer. Mas os remédios de todo dia, esse a gente tem que diminuir, porque são esses remédios os mais perigosos para as dores se tornarem crônicas, para a saúde do seu fígado, do seu rim, para a saúde de todo o corpo. Então, pelo menos esses a gente vai diminuir. Então, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Independente do tipo de remédio que você está tomando agora, independente da quantidade de remédios que você está tomando agora, independente até do que o médico te falou, o que vale mais a pena? Vale mais a pena você se abraçar com essa quantidade de remédio, se abraçar com o diagnóstico que o médico te deu e deixar a vida ir passando? Continuar se entupindo de remédios, continuar sofrendo os efeitos colaterais. E aqui, quando eu falo efeitos colaterais, tem um perigo, tá? Porque os efeitos colaterais dos remédios, eles não vêm hoje. Isso é um problema de longo prazo, isso é um problema de 10 anos. Você não vai tomar 3 doses de Novalgina hoje e vai ter uma doença hepática. Isso vem com o uso frequente. Isso vem com o uso frequente. Então, deixa eu voltar aqui à reflexão. Eu quero te perguntar o que vale mais a pena. Você se abraçar nesse diagnóstico de nunca mais para de tomar remédio, se abraçar nesse mau hábito de ficar tomando anti-inflamatório e analgésico o tempo inteiro e com isso deixar os teus anos irem passando, com isso deixar a causa do problema piorar cada vez mais. Ou vale a pena você pensar numa nova forma, abrir a cabeça para as possibilidades sobre tratar a causa do problema e gradativamente diminuir a dor. Você entende o poder dessa pergunta? Você vai ficar abraçada no problema, fazendo as mesmas coisas de sempre, ou vamos fazer uma coisa diferente? O que tem aí para viver sem dor e ter uma vida melhor? É isso, eu quero ir lá, eu quero viver sem dor e ter uma vida melhor. Você tem pensado nisso? Ou você tá naquele padrão de, não, deixa eu ficar abraçadinha com a doença? Não, chega disso. Chega disso. Se você tá aqui comigo, é porque você quer viver sem dor, porque você merece viver sem dor e ter uma vida melhor. Então, não aceita o diagnóstico. O diagnóstico ele é importante para conduzir o tratamento. O diagnóstico é importante para te dar remédio quando você precisar. Mas esse excesso de analgésico não... Posso dar um basta nisso? Esse excesso de remédio tá com os dias contados aqui. Existe uma forma dentro do seu corpo de produzir analgésico e anti-inflamatório. Se o seu corpo produz isso, para que você vai ficar colocando remédio de fora? Você precisa ativar o seu corpo para produzir essas substâncias químicas. Eu vou chamar de farmácia natural do seu corpo. O que é essa farmácia natural? Farmácia é para produzir e vender remédios. Essa farmácia natural está do lado de dentro. E eu vou te ensinar agora como você ativa essa farmácia natural. Se chama analgesia endógena. Ai, que nome complicado, Roberta. Vamos lá, vamos por partes aqui. Eu gosto que vocês entendam os detalhes, tá? São duas palavras, analgesia, endógena. Analgesia vem de analgésico. São substâncias químicas para diminuir a intensidade da dor. Isso aqui é analgesia. Endógena é o que acontece do lado de dentro do seu corpo. Então, ativar a sua farmácia natural é estimular o seu corpo para produzir do lado de dentro, claro, substâncias químicas que são capazes de promover alívio da dor e também ação anti-inflamatória. Como é que isso funciona? Por que nunca ninguém me disse isso antes? Talvez você esteja se perguntando isso, né? Porque se te contarem isso, a indústria farmacêutica vai falir. Se te contarem isso, se te explicarem como funciona a sua farmácia natural, você não vai precisar ir no médico a cada 6 meses buscar receita. Já pensou nisso? Essa cultura da pílula,
esse excesso de medicação, isso sustenta uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica inteira. Desde os grandes laboratórios e indústrias farmacêuticas, passando por uma cadeia logística, porque tem que ter um caminhão para tirar o remédio da farmácia, da fábrica e chegar esse remédio na farmácia. Depois tem que ter uma distribuição, depois tem que ter as farmácias, depois tem que ter os médicos e os farmacêuticos te vendendo remédio. Se você aprende a ativar o seu corpo e tomar cada vez menos medicamento, a indústria farmacêutica quebra. Então, talvez tenha sido por isso que nunca ninguém te ensinou. Chega disso, vamos embora. Vamos falar dessa ativação da analgesia endógena. Tem alguns pontos importantes que a gente precisa entender aqui, tá? É uma parte um pouco mais técnica, mas eu vou tentar trazer isso de maneira didática para você entender como funciona. Essas substâncias químicas, elas são produzidas lá no cérebro, o cérebro libera essas substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas caem na corrente sanguínea e o sangue irriga todo o corpo e espalha essas substâncias químicas por todo o corpo. E tem algumas coisas que você faz que te dá uma sensação boa de bem-estar. Sabe quando você dá uma caminhada, toma um solzinho, que vem aquela sensação boa de relaxamento? É o seu corpo cheio dessas substâncias químicas de analgesia, anti-inflamatório e até substâncias químicas de bem-estar. Nem toda substância química é um hormônio, tá? Tem uma questão bioquímica que diferencia hormônio das substâncias analgésicas, mas esse é um papo mais técnico. De maneira geral, de maneira global, eu vou me referir aqui como substâncias químicas para alívio da dor, substâncias químicas analgésicos, tá? Essa conexão corpo-cérebro, ela tem que existir, ela tem que ser ativada o tempo inteiro para que essa produção de substâncias químicas aconteça. Até funciona eu só ficar sentadinha, parada, dando estímulos específicos através de pensamento, de respiração, técnicas de visualização. Isso até funciona para liberar substâncias químicas lá no meu cérebro. Mas quando eu tenho uma combinação de movimentos, de ativação do meu corpo e atuação do cérebro, aí eu libero o melhor potencial de substâncias químicas que o meu corpo tem. Então, essa ativação neuromuscular, ou seja, os neurônios, as células nervosas, as células do cérebro e a ativação muscular, essa combinação é o que dá mais resultado para você ter alívio da dor. Gradativamente, você consegue diminuir a quantidade de remédio, perceber o seu corpo cada vez com menos dores. É uma balança. Então, você tem liberação de substâncias químicas, isso alivia a dor. Você se sente mais bem disposta, isso alivia a dor. Você ativa o seu corpo e o seu cérebro, libera mais substâncias químicas. E à medida que as coisas boas vão subindo, a dor vai diminuindo, ao ponto de você parar de tomar analgésico e anti-inflamatório, ao ponto de você viver sem dor e ter uma vida melhor. Agora vamos nós, por onde começar essa ativação corpo e cérebro para liberar essas substâncias químicas? Presta bem atenção nisso aqui, longe do ponto da dor, tá? Eu preciso que seu cérebro esteja trabalhando ao seu favor. E aí, se você vem para mim, para uma prática de atividade física, tá? Para uma técnica de reabilitação. E aí eu pego bem ali no ponto da dor. Tá com dor aqui? Deixa eu apertar aqui. Tá com dor no joelho? Estica e dobra essa perna. Seu cérebro não vai ficar nada feliz com isso. O cérebro, a principal função dele é te proteger. Se você tá com dor e vem alguma coisa de fora, qualquer coisa de fora, que mexe nesse local da dor, o cérebro vai falar assim, opa, isso aqui não tá bom. E aí o que ele vai fazer como reação de proteção? Ele vai liberar estímulos para você se contrair. Na hora que você tá com dor, que alguém vai ali e mexe, o que você faz? Se encolhe. Na hora que você tá com dor, que vem um profissional do movimento, estica e alonga,
ele tá alongando lá a perna. Aqui em cima tu tá como? Aqui em cima a gente tá assim, ó, que nem respira. Aí o profissional fala, solta o ar, você... Porque a parte que tá dolorida tá sendo mexida. Todas as vezes, isso aqui é fundamental para você ativar o seu cérebro. Todas as vezes que você tem um ponto de dor, vem algum profissional, algum agente externo e mexe nesse local da dor, o seu cérebro não libera substâncias analgésicas e anti-inflamatórias. Ele libera um estímulo de proteção que é sincole, que é fica ainda mais rígida. Para você ativar corpo e cérebro, para você liberar substâncias químicas com efeito analgésico, você tem que mexer longe do ponto da dor. Então, se você está com dor no joelho, o meu tratamento não vai ser pelo joelho. A gente vai até mexer no joelho, mais lá para frente. Primeiro, a gente vai aliviar a rigidez das articulações. Então, eu vou mexer no seu tornozelo, vou mexer no seu quadril, vou soltar a rigidez da pelve, porque o joelho ele se movimenta junto com a pelve na caminhada. Então, eu vou atuando longe do ponto da dor. Para você liberar substâncias químicas lá no seu cérebro, você não precisa mexer só no ponto da dor. Qualquer movimento beneficia isso. Qualquer movimento faz você liberar essas substâncias químicas. Se você coloca um tênis e sai correndo 20 quilômetros, você vai liberar essas substâncias químicas. Se você pega uma corda e começa a pular corda, 15 minutos pulando corda, você vai liberar essas substâncias químicas. Se você for para musculação, qualquer movimento, todos os movimentos liberam essa substância química. Qual é o problema? O problema é que o seu corpo talvez não esteja preparado para fazer uma corrida. Talvez seu corpo não esteja preparado para fazer musculação. Se você está com dor e você vai para uma atividade física que o seu corpo não está preparado, o que seu cérebro vai entender? Opa, isso aqui vai piorar a dor. Ele não libera substâncias químicas analgésicas. Ele libera estímulos de se protege. Tchuf, rigidez. É muito frequente as pessoas que chegam para mim buscando ajuda sobre viver sem dor e ter uma vida melhor virem com esse histórico. Ah, mas eu já tentei tal atividade física, não vou nem falar o nome. Tal atividade física. Ah, Roberta, e piorou. E agora eu tô até com medo de fazer exercício. Claro, tudo que você faz piora. Mas por que piora? Porque você vai no local da dor. O cérebro, ao invés de liberar substâncias químicas analgésicas, ele libera estímulo de dor. E aí, todas as vezes que você repetir esse movimento, o cérebro vai falar assim, vai doer de novo. Vai doer de novo. E esses daqui é um dos mecanismos pelos quais a gente começa um tratamento e não leva à frente. Se provocar dor, não tem tratamento que funcione. Quais os exercícios certos para quem está sofrendo de dores crônicas, independente da causa da dor, tá? Pode ser dor no joelho, dor nos quadris, dor nas costas, independente. Todas as dores crônicas têm um componente em comum. Eu chamo de o vilão em comum de todas as dores crônicas. Eu vou falar bastante disso lá na semana Viver Sem Dor, tá? Quais são os movimentos que vão dar alívio para dor no corpo, que vão atuar na sua função cerebral para liberar essas substâncias químicas de analgesia, de alívio da dor? Movimentos de deslizar. Presta atenção o que é isso aqui, ó. Isso, desliza e volta. Desliza e volta. Vou mostrar aqui com o meu braço que aí você vai conseguir entender bem, ó. Cotovelo simples, desliza e volta. Ombro, desliza e volta. Quando eu deslizo o ombro, eu deslizo até as costas. Desliza e volta. Só isso, Roberta. Para começar assim, é só isso. Agora, se eu tô fazendo musculação tá envolvido com movimentos de força, tá? Então, eu tenho aqui lá um peso, né? Um halter de 5 quilos. E aí, vou fazer força, contraindo isso aqui. Tá deslizando? Olha, o movimento é o mesmo. Parece que tá deslizando, tá? Mas eu tenho muito mais função muscular aqui do que só deslizamento, tá? Quando você tá no Pilates, vou dar o exemplo do Pilates. O Pilates a todo tempo tem essa função de estica e faz força.
alonga e contrai. Essa função de alongar e contrair, fazendo força, não é o movimento ideal para você aliviar as dores. Na hora, dá até um alívio. Mas e depois? Depois a dor volta? Você que faz pilates, depois comenta aqui embaixo. E depois a dor volta? É provável que sim. Movimentos ideais, eu vou repetir aqui, vou fazer uma organização aqui das minhas ideias. O melhor movimento para aliviar as dores crônicas, ativar a conexão corpo e cérebro, para ativar sua farmácia natural, são movimentos de deslizar. Movimentos simples, estica e volta, para cima e volta, sempre dando sensação de espreguiçar. Acompanhe aqui o aquecimento da semana Viver Sem Dor, porque eu vou trazer mais aulas práticas. As aulas práticas vêm na semana que vem, tá? Mas fica ligada aqui no conteúdo, porque eu vou trazer aulas práticas e você vai perceber no seu corpo, você vai sentir de verdade o que são esses movimentos de deslizar e vai entender, vai perceber qual é a sensação quando o seu corpo libera substâncias químicas de analgesia, de alívio da dor. Então, para ativar sua farmácia natural, movimentos de deslizar, longe da dor. E quando que é melhor ativar essa farmácia natural? De manhã. Quando você acorda, as pessoas que sofrem de dores crônicas, geralmente elas acordam se sentindo rígidas, se sentindo duras. Do jeito que você acorda, provavelmente vai ser a maneira como você passa o seu dia. Então, se você acorda toda rígida, você vai passar o dia se sentindo rígida, se sentindo cansada e até com dor. O que você vai precisar fazer nesse momento? Vai precisar tomar remédio. Agora, se você acorda e põe uma prática de exercícios, coloca os exercícios certos, exercícios de deslizar, de espreguiçar já de manhã, você ativa a sua farmácia natural e essas substâncias químicas, elas vão ficar circulando no seu corpo ao longo do dia. Então, acordar e vir para uma prática de movimento garante que o seu dia vai ser um dia com menos dor, mais produtivo, com energia e com vitalidade. E aqui eu quero que você pegue uma sacada importante, tá? Assim como... Ai, fui olhar a mensagem aqui e me perdi. Assim como as substâncias químicas do comprimido, da pílula, elas têm um tempo de atuação, as substâncias químicas que você produz na sua farmácia também têm. Então, o perfeito, você faz uma prática de atividade física de manhã, com movimentos suaves, movimentos de deslizar. Eu vou ensinar vocês semana que vem combinar movimentos e respiração para potencializar a ativação da sua farmácia natural. Quando você tem essa combinação, o efeito da substância química endógena, elas permanecem por mais tempo no seu corpo. Mas elas também têm prazo de validade. Então, o perfeito faz uma prática de atividade física de manhã, no meio da tarde faz outra e no final do dia também. Calma. Se você está pensando que você precisa de 1 hora de atividade física de manhã e de tarde também e à noite mais 1 hora, Roberta, meu Deus, eu não tenho tempo. Calma, não precisa de tanto tempo. Eu vou te ensinar ao longo da semana Viver Sem Dor exercícios simples, 10, 15 minutinhos de manhã, 10, 15 minutinhos no meio da tarde, final da tarde e antes de dormir, para você estar todo o tempo ativando a sua farmácia natural. Viver sem dor e ter uma vida melhor não é complicado, é simples, é na sua casa, com exercícios simples, seguros e muito eficientes. E o principal, em pouco tempo, mesmo que a sua vida seja super tumultuada, super corrida, é possível colocar a prática de movimento eficiente para você também viver sem dor e ter uma vida melhor. Então, quando que é melhor fazer? De manhã. Se você não tiver tempo nenhum ao longo do dia, garante pelo menos a atividade da manhã, isso vai te dar muito mais energia ao longo do dia. Existe alguma exceção em que ativar essa farmácia natural pode ser perigoso? Pensou nisso?
Quando a gente fala de tomar remédios, né, o excesso de remédio, ele traz efeitos colaterais para o seu corpo, né? E eu tô a todo tempo falando da farmácia natural e comparando com essa atividade dos remédios. Será que é perigoso ativar essa farmácia natural? Não, não é. Porque tá do lado de dentro. O seu corpo vai saber qual é a quantidade de substância química que você precisa. O seu corpo, ele vai gradativamente se adaptando à atividade física e à liberação dessas substâncias. E aí o que você tem aqui é efeito colateral. Mas efeito colateral positivo. Ó, eu vou falar muito de efeito colateral positivo ao longo desses nossos dias, ao longo do aquecimento da semana Viver Sem Dor. Efeito colateral negativo, como o próprio nome diz, é negativo. Provoca, é uma atitude, uma ação, é alguma coisa que você faz que provoca efeitos negativos. Isso eu acho que você já deve saber, né? Agora, quais são os efeitos colaterais positivos? Quando você vem para uma prática de atividade física de movimentos suaves, compatível com o seu corpo, movimentos que não vão provocar sobrecarga, movimentos que não vão mexer no lugar da dor, no local da dor, você começa a ter efeito colateral positivo. O primeiro efeito colateral positivo é a ativação da sua farmácia natural, é a liberação de substâncias analgésicas e anti-inflamatórios. Esse é o primeiro. Segundo efeito colateral positivo, sensação de bem-estar. A atividade física, ela dá essa sensação de, tô me sentindo tão bem, né? E gradativamente você tem mais substâncias de bem-estar e menos substâncias de cansaço, fadiga, estresse, até de desânimo e depressão. Então tem esse efeito colateral positivo. Outro efeito colateral positivo, movimentos suaves melhoram a mobilidade lá dentro das articulações, melhorando a lubrificação de todas as articulações. E lembra, agora eu vou conectar dois pontos aqui, tá? Lembra que eu falei que a gente não mexe no local da dor, pelo menos não nessa primeira fase de tratamento? A gente mexe longe da dor para liberar as substâncias químicas analgésicas. Então, se eu estou mexendo longe da dor com movimentos suaves, eu estou melhorando também a lubrificação das articulações de outras partes do seu corpo. É um tratamento que ele se torna completo para melhorar a saúde de todo o corpo, seja a saúde física, das articulações, dos músculos, seja a saúde das funções do cérebro e a saúde neurohormonal, ou seja, a saúde dos seus hormônios e dos seus neurônios. É uma ativação completa corpo e cérebro e a gente vai falar bastante sobre como melhorar essa conexão corpo-cérebro, porque sem isso não tem tratamento eficaz das dores crônicas. Pergunta: o que você precisa fazer para viver sem dor e ter uma vida melhor? Primeira coisa, ativar sua farmácia natural. Como você faz isso? Com movimentos de deslizar, movimento longe da articulação, longe do ponto da dor. Você vai aprender a conectar movimento e respiração para potencializar essa ativação da sua farmácia natural na semana que vem. E eu quero saber, você já sabia? Quero saber de você. Você já sabia disso? Você já tinha falado sobre ativar a sua farmácia natural? Pouco provável. Isso é simples. Isso é poderoso. E com muitos efeitos colaterais positivos. E é isso que eu quero para você. É sobre viver sem dor e ter uma vida melhor. Esse é o conteúdo que você vai aprender aqui comigo ao longo do aquecimento da semana Viver Sem Dor. Aqui você vai aprender os primeiros passos para viver sem dor e ter uma vida melhor. E na semana Viver Sem Dor eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Tudo o que você precisa colocar em prática para viver sem dor, para realmente viver sem dor e ter uma vida melhor. Deixa eu te fazer o convite novamente. Se você não está inscrito, se você não está inscrita, toca aqui embaixo desse vídeo, toca no link. Link são as letrinhas azuis, tá?
toca nas letrinhas azuis e aí você vai ser direcionada para a página da Semana Viver Sem Dor. Ali você vai ter que colocar os seus dados, coloca bem certinho o seu e-mail, tá? Digita com atenção para não digitar errado, porque pelo seu e-mail eu vou mandar todas as informações. Que dia que vai ser a aula, que horas, todo o conteúdo complementar. Então, mais uma vez, toca no link aqui embaixo, o link são as letrinhas azuis, digita o seu e-mail bem certinho e fica de olho lá no seu e-mail para receber todas as informações da Semana Viver Sem Dor. Encontro você amanhã. Amanhã tem mais uma aula sobre como é possível viver sem dor e ter uma vida melhor. Deixa eu te falar qual vai ser o nosso tema de amanhã. Amanhã, cadê? Deixa eu achar aqui. Ai, olha, a aula de amanhã é super boa. Amanhã a gente vai falar sobre doenças sem cura. É muito frequente esse diagnóstico, né? Ah, o médico disse que não tem cura. O médico disse que não tem o que fazer. Será mesmo que não tem o que fazer? Tem sim, e a gente vai falar sobre isso amanhã. Encontro você amanhã. Beijo, valeu!